Meu querido e minha querida aluna, como está você? Espero que esteja bem, na esperança que este momento de pandemia em nossas vidas vai passar, certo? Não fique triste, está mais perto de acabar do que você imagina. Nossa aula de hoje, na verdade, é uma revisão sobre tudo o que nós estudamos desde o início até aqui. Começa na página 10, sobre município, campo e cidade. Nós sabemos que o município geralmente é formado pelo espaço urbano e pelo espaço rural. É a menor unidade política administrativa do Brasil, com autonomia, e é administrado pelo prefeito. Destes municípios, muitos são divididos em distritos e outros são divididos em bairros. Tem municípios que a área urbana é maior que a área rural, como a cidade de Castro Alves, aqui pertinho, por exemplo. É uma cidade pequena, mas que a sua área rural ela é bem maior do que a própria cidade. E vice-versa. Também existem municípios que são bem maiores e que sua área rural ela é bem pequena. Mas também existem municípios formados apenas pelo espaço urbano, ou seja, não tem área rural. Agora, vamos para a página 12. Nós vamos observar a reprodução da pintura. O que mais lhe chama a atenção? Observe as formas das construções. Observe a quantidade de elementos, as cores usadas pelo artista. Ele está retratando as características de elementos que fazem parte do espaço urbano. Neste espaço, até as árvores foram plantadas pelos seres humanos. Até o ar atmosférico deve estar poluído por causa da quantidade de motores de veículos e pelas chaminés das indústrias. Perceba que nas cidades a interferência humana é muito forte quando ele constrói tantos elementos necessários à sua vida. Agora vejamos a vida nas cidades, na página 13. Como as cidades são diferentes umas das outras, os modos de vida também variam. Existem cidades grandes que a vida das pessoas é mais agitada, pois elas convivem com trânsito intenso de veículos e a circulação de pessoas é muito grande, além da poluição. O oposto também acontece quando existem cidades menores, onde tem menor concentração de pessoas e menor circulação de veículos. Veja os dois exemplos de cidades. Percebemos aí que elas são diferentes, pois em uma há muito trânsito, há muita circulação de pessoas, enquanto que a outra está mostrando ser bem pacata. Agora vejamos as características do espaço rural. Na página 15 do seu livro. Veja a produção da pintura desta página. O que mais chama a sua atenção? Observe nessa paisagem. Houve a presença do ser humano. Olha as cores. Olha a quantidade de elementos. Observe as bananeiras. Elas foram plantadas, depois transportadas pelas pessoas por meio de canoas, navegando pelo rio. Este é outro quadro pintado que ressalta o Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, uma região importante para o abastecimento de produtos agrícolas das áreas urbanas desse e de outros estados. Vemos aí elementos característicos do campo, como plantações, moradias distantes umas das outras. Nós sabemos que, em geral, no campo, há menos pessoas, menos veículos e não há prédios de apartamentos, nem variedade de serviços e de estabelecimentos comerciais como nas cidades. No campo, nós observamos muitas plantações, muitas criações de animais e, em alguns municípios, vegetação pouco modificada pelo ser humano. Sabemos que na zona rural são realizadas atividades como o cultivo
e plantações com o preparo das terras. Você já visitou um sítio ou você tem um sítio? Lá, os donos preparam a terra para plantar e ali cultivar tudo o que ele vai precisar para si e para comercializar no comércio. Tem áreas como estas que também são utilizadas para se praticar esportes, passeios ecológicos, pesca em rios e muito mais. Existem áreas rurais também que são pequenas, nelas os donos cultivam para a sua sobrevivência, mas existem proprietários de grandes áreas, onde os moradores dali trabalham nessas terras e outros que trabalham ali, porém moram na cidade. Vejamos agora o assunto, a sociedade e o município. Vamos abordar a integração entre a cidade e o campo, que está na página 35 do seu livro. Vejamos as fotografias. Além das necessidades básicas de alimentação, nós também necessitamos do campo para nos vestir, pois é de lá que vem a matéria-prima, como o algodão, a lã dos animais, para a indústria de tecidos para fabricar roupas. Então, matéria-prima é o produto principal para a fabricação de qualquer produto. Os sapatos que muitas vezes nós usamos, alguns são de couro. Ou seja, eles têm sapatos que são feitos de couro. E esse couro vem dos animais que são abatidos no campo e o couro é transformado na indústria em sapatos e acessórios, como bolsas, cintos, carteiras, dentre outros. Vejamos aqui. Os moradores do campo utilizam vários produtos feitos na cidade. Vocês estão vendo aí à esquerda, indústria de calçados de couro na cidade de Franca, no estado de São Paulo, em 2016. E à direita, trabalhador rural, utilizando calçados de couro no município de Figueiredo, no estado de Mato Grosso do Sul. Uma foto tirada em 2017. Observe, neste caso aí, a relação, né, que existe entre as pessoas que trabalham no campo e as pessoas que vivem na cidade. Veja que há uma inteira dependência entre as pessoas e entre estes lugares, através do trabalho. Migração, campo e cidade. Para finalizar, nós vamos falar sobre migração, que é o movimento de pessoas de um lugar para outro, em busca de melhores condições de vida. Nós vimos que esta saída se deu por causa do crescimento e desenvolvimento das cidades. A abertura de indústrias, de comércio, serviços foram atividades que atraíram muitas pessoas do campo em busca dessa melhor condição de vida nas cidades. Esse movimento é chamado de êxodo rural, quando as pessoas saem do campo e vão para as cidades. No campo, há pouca oportunidade de emprego. Por quê? Porque acontece o aumento do uso das máquinas, que aumenta a produção agrícola e, assim, diminui o número de trabalhadores. Aí, as pessoas vão em busca de oportunidades na cidade. Quando elas chegam na cidade, elas não conseguem encontrar o tão esperado emprego e acabam ficando ali mesmo, mas sem uma vida digna, em moradias inadequadas, uma alimentação precária, trabalho quase que não existe, dentre outras situações e problemas. Muitas dessas pessoas também, elas acabam voltando para o seu lugar de origem. Você sabia que, segundo o IBGE, em 2010, a migração campo e cidade está diminuindo?
está diminuindo porque houve investimentos no sentido das pessoas se manterem mais no campo com o incentivo à agricultura familiar. Então, houve algumas políticas públicas que ajudaram as pessoas a se conservarem, a ficarem mais no seu lugar de origem, geralmente o campo, dando-lhe condições de vida nestes lugares. E assim, nós finalizamos nossa revisão. Espero que você possa ter aprendido. E aí segue algumas atividades das páginas 11, 12, 15 e 16 do caderno de atividades. Veja aí as páginas. E aí vocês podem acompanhar em seu livro essas atividades e registrar tudo para que você possa compreender um pouco mais o que nós vimos, o que nós estudamos até aqui. Até a próxima. Tchau.